Guerras, pandemias, essas mudanças todas no mundo, muita gente olha para isso e se pergunta: será que esses são os sinais do fim? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar no que um texto de estudo bíblico diz sobre as profecias da volta de Jesus. Vamos ver quais sinais ele aponta que já se cumpriram e, claro, quais ainda estariam por vir. Mergulhe nas Escrituras com clareza digital. Bem-vindo ao canal Capítulos Sagrados das Escrituras. E o material que a gente está analisando já começa com essa pergunta, bem direta. Quando a gente olha para o mundo hoje, sabe, com todos os conflitos, desastres naturais, as mudanças sociais, será que a gente está vendo aqueles eventos que foram previstos milênios atrás? É nisso que a gente vai fundo agora, para entender o que as escrituras citadas nesse documento têm a dizer. Olha, a base para toda essa conversa, segundo o texto que a gente está vendo, é esse versículo aí. Ele não dá uma data, não cria um cronograma, nada disso. A ideia aqui é outra, é sobre um estado de prontidão, de vigilância, e é esse pensamento que vai guiar toda a nossa análise daqui para frente. Então, como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, a gente vai olhar para os sinais que o texto diz que, já aconteceram. Depois, vamos para os sinais que ainda estariam para acontecer. E por fim, a gente vai tentar entender qual é o apelo final, a mensagem principal que o documento quer passar com base em tudo isso. Beleza, então. Vamos começar pela primeira parte. O que o texto defende é que vários sinais proféticos importantes não são coisas de um futuro distante, não. São fatos históricos que já rolaram. Vamos descobrir agora quais são eles. E aqui está a lista principal de eventos que o documento usa como evidência, sabe? Cada um desses pontos é visto como um marcador, uma espécie de check profético que já apareceu no nosso mundo. Agora a gente vai detalhar os mais importantes. Agora, olha que interessante. Aqui, o foco é num ano bem específico. Para o autor desse estudo, 1948, não é só mais uma data no livro de história. É o cumprimento de uma profecia-chave, um verdadeiro ponto de virada no que seria esse relógio profético. O documento chama esse evento de algo humanamente impossível. Pensa bem. A ideia é que, depois de séculos espalhados pelo mundo, a restauração da nação de Israel, lá na sua terra original, é vista como o principal sinal de que as profecias da Bíblia estão se desenrolando bem aqui na nossa história moderna. Mas não é só o retorno de Israel. O texto aponta para outras coisas que estão acontecendo no mundo todo. Ele cita, por exemplo, o século XX como o mais sangrento da história. Fala da apostasia, que é basicamente um abandono da fé em países que eram historicamente cristãos. E, ao mesmo tempo, olha que paradoxo. A mensagem do Evangelho se espalhou como nunca antes, muito por causa da tecnologia. E aqui o material usa uma analogia bem forte, a das dores de parto. A interpretação é que catástrofes como terremotos, pandemias, não são só eventos isolados. Não, a analogia sugere que eles seguem um padrão, sabe? Que eles vão ficando mais frequentes, mais intensos, como se estivesse anunciando que um evento ainda maior está para chegar. Então, o argumento aqui é que várias peças desse quebra-cabeça profético já estão no lugar. Agora, a gente vai dar uma olhada em quais peças, seguindo essa mesma interpretação, ainda faltam para completar a imagem toda. Ok? Agora a gente muda o foco, deixamos o passado para trás e olhamos para o futuro. Se os sinais que a gente viu até agora foram o começo, o prelúdio, estes que vêm agora seriam, segundo a fonte, os eventos principais, aqueles que vêm antes do grande clímax da história. Aqui o texto destaca 5 grandes eventos futuros. São temas, assim, bem complexos e centrais no estudo das profecias do fim dos tempos. Um deles é o famoso arrebatamento da igreja, que seria a retirada dos fiéis da terra. O documento coloca esses eventos como os próximos na linha do tempo e a gente vai focar em 2 deles que estão bem ligados um ao outro. O primeiro deles é o surgimento de uma figura carismática, poderosa. O texto, se baseando lá em 2 Tessalonicenses, descreve essa pessoa não só como um líder político, mas como alguém que vai exigir adoração, sabe? E isso marcaria uma virada dramática nos acontecimentos mundiais. E essa história de que essa figura vai se sentar no templo de Deus levanta uma questão bem intrigante, né? Porque para isso acontecer, uma coisa precisa existir primeiro. O que será que é? A lógica que o texto apresenta é bem direta. A profecia diz que o anticristo se sentará no templo de Deus. Bom, hoje esse templo não existe. Então, a reconstrução dele é vista como um passo necessário, um pré-requisito. E seria um dos sinais mais concretos e fáceis de observar que as pessoas deveriam aguardar. Ok, depois de apresentar todos esses sinais, tantos que já teriam acontecido quanto os que estariam por vir, o documento dá uma virada no tom.
Ele sai da pura informação e vai para a aplicação pessoal. Afinal, qual é o propósito de saber tudo isso segundo o autor? E essa é a pergunta que fica no centro de tudo. Ela meio que transforma toda a discussão, que era teológica, em uma questão de reflexão pessoal, de urgência. A intenção aqui é levar cada um a pensar sobre a própria condição espiritual diante de todos esses sinais. Então, chegamos ao ponto crucial do texto. Os sinais não servem só para matar a curiosidade, mas para levar a uma decisão. Para quem não crê, é um chamado ao arrependimento. E para quem já crê, é um alerta, um chamado para despertar e continuar firme na fé. E assim a gente chega na conclusão do estudo. Depois de toda essa exposição, de todos esses pontos, qual é a instrução final, a mais importante que é deixada para o leitor? E essa passagem de Romanos resume bem a mensagem. A ideia é que o tempo não para. Cada dia que passa nos aproxima desses eventos profetizados, o que aumenta ainda mais o senso de urgência daquele chamado à vigilância que a gente viu lá no comecinho. O estudo então termina com essa única palavra em aramaico, Maranata. Ela significa "o Senhor vem". É, ao mesmo tempo, uma declaração de fé e uma expressão de esperança, de expectativa, que me amarra a mensagem inteira do documento. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe.